No café de hoje nós vamos falar sobre os superpoderes do temperamento fleumático. E se você ainda não viu os outros vídeos dessa série, clica na descrição desse vídeo que você vai poder assistir depois todos eles e ficar por dentro dos superpoderes de cada temperamento. Pessoas que têm o temperamento fleumático como predominante, elas têm como superpoderes a empatia, o bom senso, o equilíbrio. Imagina no mundo de hoje que tá todo mundo correndo atrás de um monte de coisa que às vezes nem a pessoa sabe o que é. Ter alguém com bom senso e equilíbrio para conseguir olhar de fora as situações sem se deixar envolver. E o fleumático, ele tem isso de superpoder e eu acho assim fantástico. É admirável mesmo quando a gente vê. E eu tô falando aqui comportamentalmente falando, tá? Lembrando que em todas as associações dos outros vídeos dessa série, dos temperamentos, dos superpoderes, eu não estou fazendo uma relação fisionômica relacionada ao visagismo, e sim uma análise comportamental, de características comportamentais. No caso do fleumático, ele tem isso. Por exemplo, enquanto que o colérico ele não consegue se conter, ele é expansivo, assim como o sanguíneo, então vai para cima mesmo numa situação de confronto, o fleumático é aquele que absorve o impacto e consegue processar friamente. Quem é colérico admira isso do fleumático porque é um autocontrole muito grande. Geralmente o colérico ele tem um limite maior do que o sanguíneo, de processar essas informações. Então, quando ele recebe o impacto, mesmo que ele queira de primeiro já reagir, ele, dependendo da situação, ele ainda recebe o impacto e consegue processar, mas é limitado. O fleumático, ele tem muito forte isso. Ele recebe esse impacto e ele consegue processar. Mesmo que na hora, a princípio, ele não fique feliz com uma situação, porque ninguém, né, não existe no mundo uma pessoa que receba uma afronta e que vai ficar rindo. Só se a pessoa tiver um problema. Mas se for uma pessoa normal, é natural que fique aborrecida, que a princípio não compreenda, mas ele não tem aquela coisa de guardar como o colérico tem, como o melancólico tem, de guardar, de reter. Ele consegue processar melhor as suas emoções. E no mundo que a gente vive, que as pessoas são muito imediatistas, que as pessoas são muito impacientes, muito intolerantes, nós convivermos com pessoas que são mais empáticas, isso é maravilhoso. Para a convivência, isso é maravilhoso para os relacionamentos, porque imagina, se todo mundo tem o mesmo temperamento, por isso que eu digo, né? Eu sempre gosto de falar, não existe temperamento melhor do que o outro, nós temos que viver em harmonia e é isso que faz com que a nossa vida seja colorida, seja bela, faça sentido, porque cada um na sociedade tem a sua função, cada um tem a sua missão e contribui para esse equilíbrio. E dentro desse contexto, o fleumático é aquele que tem condições de apaziguar melhor, ele é o conciliador dos 4 temperamentos, ele é o mais conciliador, é aquele que não tem essa necessidade de estar o tempo todo certo ou necessariamente impondo a sua razão, a sua forma de pensar. Também, novamente, sempre todos os temperamentos, eles quando estão em equilíbrio, eles têm condições de raciocinar. Por exemplo, esse é um superpoder, né, do fleumático. Ele tem uma tendência natural a ser mais empático, a buscar esse bem-estar, esse equilíbrio. Os outros temperamentos, quando eles estão em equilíbrio, eles também têm condições de fazer isso, mas é algo que já exige um esforço, não é natural como é do temperamento fleumático. Algum tempo atrás, por exemplo, houve uma situação muito desagradável com um motoboy e uma pessoa que depois disseram que essa pessoa tinha problemas mentais e, para justificar, não vou entrar no mérito da questão, mas se justificou a atitude descontrolada, descabida da pessoa com o motoboy em relação a um problema emocional, psicológico, psiquiátrico. Foi bem essas palavras que foram colocadas. Inveja dessas famílias aqui. Eu também posso ter a mesma coisa que o senhor. Inveja de sua Posso ter a mesma coisa que o senhor. Posso ter a mesma coisa que o senhor. Você nunca vai ter. O senhor conseguiu por quê? Porque seu pai te deu ou porque você trabalhou? Eu já nasci. Então, você trabalhou? Você trabalhou? Muito tempo. O meu também tá. Como que você acha o meu nome? Mateus. Tá na Bíblia também. Só que o que chamou a atenção de todo mundo foi a atitude do motoboy. E novamente, não tô falando de imagem, tá? Eu tô falando de
atitude comportamental. A atitude comportamental dele foi típica de alguém que tem um temperamento fleumático. Além de ser uma pessoa que visivelmente era extremamente educada, era uma pessoa que tinha princípios, valores muito fortes ali, mas ele conseguir manter a sanidade no momento, a tranquilidade de não revidar, até mesmo para se defender, porque é do ser humano. Quando você é atacado por um instinto de sobrevivência, você vai se defender. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque realmente chamou a atenção a tranquilidade, que em nenhum momento ele se alterou para falar. Então, assim, o fleumático ele tem essa característica, sabe? De conseguir ter uma tranquilidade de expor o seu ponto de vista de uma maneira muito tranquila, que as pessoas se surpreendem. Eu, por exemplo, eu teria tido um impulso na hora, eu achei um absurdo aquilo ali. Então eu, com o meu temperamento, né, colérico, sanguíneo, eu teria um impulso de dizer que o fleumático não, ele consegue ter uma frieza, mas uma frieza nesse sentido específico, uma frieza de autocontrole mesmo da situação. Então isso é maravilhoso, o temperamento fleumático, um superpoder muito valioso nos dias de hoje. A criptonita, né, do fleumático. Qual seria o problema? Que quando ele, às vezes, por esse excesso de tranquilidade, esse excesso de busca pelo bem-estar, muitas vezes ele tende a ficar muito tempo na zona de conforto dele. Sair dessa zona de conforto é algo que tem que valer muito a pena, tem que ser algo muito, às vezes, fora da curva, ou ele tem que encontrar um motivo, uma justificativa muito forte que faça ele fazer esse movimento. Ele é muito mental, o fleumático, então ele consegue articular a sua inteligência, vamos dizer assim, de uma maneira produtiva e alcançar os seus objetivos. Então, ao mesmo tempo que ele é extremamente equilibrado, a força dele está nesse equilíbrio, nessa empatia, nessa busca pelo bem-estar, o desequilíbrio é quando isso vai para um extremo tão alto ao ponto de paralisar ele. E ele não tem mais tanta vontade de fazer as coisas porque a vida ela já é muito boa do jeito que ela é. Aquela coisa apaziguadora da paz. Então, resumidamente, o superpoder do fleumático é esse autocontrole. Eu usei como exemplo a questão arquetípica do guerreiro no colérico. Então, quando é que a gente pensa? Um exemplo, pessoa que ainda está tendo dificuldade, não conhece um fleumático, ou de visualizar, pensa no incrível Hulk. I put the brains and the brawn together. And now look at me. Best of both worlds. Que ele tem muito forte essa referência, uma pessoa extremamente calma, né, antes de se transformar. And you and I, we have to fight this really powerful being who also happens to be my sister. Okay, that is so wrong on so many. I don't want to fight your sister. That's a family issue. She's an evil being. I don't care what she is. I'm not fighting any more beings. I'm sick of it. Porque também tem isso, o fleumático também, quando ele se transforma, sai de perto. Mas o superpoder dele ainda é, sempre ele vai buscar a paz, ele vai buscar o equilíbrio, ele vai buscar o bem-estar. E você, conhece algum amigo fleumático que é assim, apaziguador, que é da paz, do equilíbrio? Se você conhece, manda para ele esse vídeo. Lembre de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e nós nos vemos no próximo café. Um beijo!